O sol poente tingia o céu de Lisboa com tons de laranja e púrpura, quando João pisou no acelerador do seu velho caminhão, serpenteando pelas ruas estreitas de Alfama. De repente, sirenes ecoaram, e um carro da polícia surgiu ao seu lado, forçando-o a parar. O oficial que se aproximou, alto e de olhos penetrantes, verificou os documentos com um sorriso irónico. Você é bonito demais para dirigir este caminhão. 5 minutos depois, o mundo de João desabou num turbilhão de luzes azuis e gritos, enquanto o oficial, Miguel, o arrastava para longe das chamas que devoravam o veículo, salvando-o de uma armadilha mortal que ninguém esperava. João acordou no hospital de São José, o cheiro de desinfetante misturado ao sal do Tejo infiltrando-se nas suas narinas. O quarto era simples, paredes brancas salpicadas de azulejos azuis, um lembrete da alma portuguesa que o envolvia mesmo na dor. A cabeça latejava, e fragmentos da memória voltavam como ondas furiosas, o comentário leve do polícia, o riso partilhado por um instante, e então o estrondo. O caminhão explodira, não por acidente, mas por uma sabotagem deliberada, fios cortados, combustível manipulado. Quem faria tal coisa? João, um condutor de mercadorias de 28 anos, oriundo das colinas do Alentejo, não tinha inimigos. Ou tinha? A porta rangeu, e ali estava ele, Miguel, ainda de uniforme, mas com a gravata afrouxada e uma expressão que misturava alívio e culpa. Você acordou. Graças a Deus, murmurou, aproximando-se da cama com passos hesitantes. Os olhos castanhos de Miguel, profundos como o Oceano Atlântico, fixaram-se nos de João, e por um segundo, o ar pareceu carregado de algo indefinível, uma faísca que ia além da gratidão. João engoliu em seco, sentindo o peito apertar. Ele sempre soubera da sua orientação, desde os dias solitários na aldeia onde os olhares desviados eram a única confissão possível. Em Lisboa, a cidade das 7 colinas, esperava encontrar liberdade, mas não isto, um salvador que o desarmava com um simples olhar. Por que você fez isso? Arriscou a vida por um estranho, perguntou João, a voz rouca. Miguel sentou-se na cadeira ao lado, as mãos entrelaçadas como se rezasse. Não foi por um estranho. Quando vi aqueles fios. Eu soube. Alguém queria te machucar. E eu. Não podia deixar. Havia uma pausa, um silêncio que ecoava as sinetas distantes da Basílica da Estrela. Miguel contou-lhe o que descobrira. O caminhão fora sabotado por um grupo radical, homofóbicos que vigiavam as rotas de Lisboa, caçando quem ousava ser diferente. João congelou. Como eles sabiam. Ele nunca exibira o seu segredo abertamente, usava pulseiras discretas, evitava olhares prolongados nos cafés do Chiado. Mas em Lisboa, os segredos tinham o hábito de se revelar nas sombras. Os dias seguintes foram um vórtice de interrogatórios e recuperação. Miguel visitava todos os dias, trazendo pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional e histórias da sua infância em Coimbra, onde o fado era o único bálsamo para as noites solitárias. João ria, esquecendo a dor, mas por dentro, uma muralha erguia-se. Confiar num polícia. Num homem que representava a lei, mas cujos olhos traíam uma vulnerabilidade que espelhava a dele. Você não entende, disse João numa tarde chuvosa, enquanto a chuva tamborilava nas janelas. Ser como eu aqui. É andar na corda bamba. Um dia, o vento sopra, e caímos. Miguel inclinou-se para frente, o perfume de colónia misturado ao cheiro de cor do uniforme preenchendo o quarto. Eu entendo mais do que pensa. Cresci ouvindo o meu pai, um militar, a falar de ordem e decência. Mas eu lutei contra isso todos os dias. Era o início de uma confissão velada. Miguel revelara, em sussurros, que também era gay, escondido atrás da farda que o protegia e o aprisionava. A polícia portuguesa, apesar dos avanços na lei desde 2010, ainda abrigava bolsões de preconceito, onde olhares de soslaio podiam custar promoções ou pior. Os dois homens, unidos por um acidente, começaram a tecer uma amizade frágil, trocando mensagens à noite sobre livros. João devorava Saramago, Miguel preferia Pessoa, e sobre os sonhos que Lisboa prometia mas nem sempre cumpria. João, com a sua tatuagem discreta de uma âncora no pulso, símbolo da sua âncora emocional no mar de incertezas, sentia-se visto pela primeira vez. Mas o passado de João assombrava-o, na aldeia, um amor de juventude terminara em rejeição brutal, deixando cicatrizes que o faziam duvidar de qualquer proximidade. Enquanto João saía do hospital, Miguel insistiu em levá-lo para casa. A morada era um apartamento modesto no bairro Alto, onde as ruas ecoavam com o fado e os bares LGBTQ+ piscavam luzes coloridas à noite. Cuidado com as escadas, brincou Miguel, ajudando com a muleta. No topo, João hesitou antes de abrir a porta. Dentro, pôsteres de viagens sonhadas, o Algarve, as praias de areia dourada, e uma pilha de cartas não abertas da família. Eles não sabem, admitiu João, servindo um copo de vinho do Douro.
Miguel assentiu, saboreando o líquido rubi. A minha mãe suspeita, mas finge que não. O meu irmão. Ele é o oposto. Casado, 2 filhos, e olha para mim como se eu fosse uma ameaça. A conversa fluiu como o Tejo, revelando camadas. Miguel contara sobre o seu primeiro beijo, roubado num festival de fado em Alfama, e como o medo o fizera fugir. João partilhou a dor de ver o seu ex-namorado, Rui, sucumbir à pressão familiar e casar-se com uma mulher, deixando-o com um coração em farrapos. Às vezes, pergunto-me se vale a pena lutar, confessou João, os olhos fixos na vista da cidade lá embaixo, onde luzes começavam a acender-se. Miguel tocou-lhe o braço, um gesto leve mas elétrico. Vale, porque no final, o amor não pede permissão. Ele simplesmente chega. Mas a tranquilidade era ilusória. Naquela noite, enquanto João dormia, um telefonema anónimo chegou ao telemóvel de Miguel. Diga ao teu amiguinho para sair da cidade, ou o próximo fogo não será só um caminhão. Miguel empalideceu, o suor frio escorrendo pelas costas. Ele não contara a João sobre as pistas que seguia, um grupo chamado Guardiões da Tradição, extremistas que se infiltravam em manifestações pró-LGBTQ+, para semear o caos. O atentado ao caminhão fora um aviso, ligado a uma marcha planeada para o Orgulho Gay em junho. Miguel, infiltrado na unidade anti-extremismo, estava perto de desmantelar a rede, mas agora o perigo era pessoal. No dia seguinte, João recebeu uma visita inesperada, o seu melhor amigo, Vasco, um artista de rua que pintava murais que era no Cais do Sodré. Vasco, com o cabelo tingido de azul e um piercing no nariz, abraçou-o com força. Ouvido o acidente, mano. Lisboa é pequena para segredos grandes. Eles riram, recordando noites em bares como o Finalmente, onde dançavam até o amanhecer ao som de Madonna remichada em fado. Mas Vasco notou a sombra nos olhos de João. Quem é o tipo da farda que te salvou? Vi fotos nas redes, o herói da explosão. João corou, desviando o olhar. É complicado. Ele. Entende. Vasco ergueu uma sobrancelha. Cuidado, amor. Polícias e corações não misturam bem. Lembra-te do Rui, ele prometeu o mundo e entregou migalhas. As palavras de Vasco plantaram dúvida. João começou a questionar a proximidade com Miguel, era genuína ou apenas adrenalina do resgate? Enquanto isso, Miguel mergulhava mais fundo na investigação, seguindo pistas até um armazém abandonado em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos. Lá, encontrou panfletos inflamatórios, Lisboa para os verdadeiros portugueses, sem aberrações. O líder, um ex-militar chamado Armando, era o cunhado de um colega de Miguel na esquadra, um laço que complicava tudo. Miguel sentia o peso da solidão, ser gay na polícia significava duplos turnos, um de patrulha, outro de fingimento. Uma semana depois, o destino entrelaçou-os novamente. João, recuperado o suficiente para voltar ao trabalho temporário num café no Rossio, avistou Miguel do outro lado da praça, discutindo com um grupo suspeito. Sem pensar, correu para lá, mas um soco inesperado atingiu-o no estômago, lançado por um dos homens. Miguel reagiu como um raio, derrubando o agressor e arrastando João para a segurança. O que fazias aqui? Rosnou Miguel, o rosto contorcido de raiva e preocupação. João, ofegante, rebateu, proteger-te, idiota. Pensas que és o único com coragem. O confronto dissolveu-se em riso nervoso, e ali, sob o obelisco do Rossio, trocaram o primeiro abraço verdadeiro, breve, mas carregado de promessas. A amizade evoluiu para algo mais profundo nas semanas seguintes. Passeios ao longo do Tejo ao pôr do sol, onde falavam de futuro, João sonhava em abrir uma pequena empresa de entregas ecológicas, Miguel em transferir-se para uma unidade de direitos humanos. Mas as sombras cresciam. Armando descobrira a orientação de Miguel através de um informador, e enviou uma carta anónima à esquadra, acusando-o de compromisso questionável. O chefe de Miguel, um homem de meia-idade com bigode grisalho, chamou ao gabinete, rumores, rapaz. Em tempos como estes, com a marcha a aproximar-se, não podemos arriscar escândalos. Miguel saiu de lá com o estômago revirado, questionando se o amor valeria o exílio profissional. João, por seu lado, enfrentava o seu próprio fantasma. Uma carta da mãe chegara, implorando que voltasse ao Alentejo, a cidade está a corromper-te, filho. Há uma rapariga boa aqui, da vizinhança. As palavras cortaram como faca, reabrindo feridas. Ele confidenciou a Vasco, que o levou a um ensaio de teatro que era no Teatro Nacional Dona Maria II, onde atores encenavam histórias de resiliência. Vê isto, disse Vasco, apontando para o palco. Nós somos a história, não as vítimas. Mas quando João viu Miguel na plateia, sorrindo para ele do fundo da sala, o coração acelerou, um misto de alegria e terror. O primeiro beijo aconteceu numa noite de tempestade, no mirador da Senhora do Monte.
A chuva caía em cortinas, mas eles ignoraram, abrigados por um guarda-sol improvisado. Eu tenho medo, admitiu Miguel, a voz tremendo. De te perder antes mesmo de te ter. João puxou para si, os lábios encontrando-se num toque suave, cheio de urgência contida. Foi como se o mundo parasse, o trovão e quando o batimento dos corações, a cidade abaixo brilhando como um farol. Naquele momento, o amor era puro, desprovido de rótulos ou medos. Mas o idílio foi curto. Dias depois, Armando atacou, invadiu o apartamento de João enquanto ele estava fora, deixando uma mensagem gravada em sangue falso na parede: saia ou morra. João encontrou-a ao voltar, o pânico congelando no lugar. Ligou para Miguel, que chegou a correr, os olhos flamejando de fúria protetora. Juntos, limparam o caos, mas a confiança abalou-se. Isto é por minha causa, disse Miguel, a culpa corroendo, a minha investigação os alertou. João abanou a cabeça. Não. É por nós. Por quem somos. Vasco, ao saber, mobilizou a comunidade. Numa reunião no Bar Purple, no Bairro Alto, amigos e ativistas juntaram-se: Sofia, uma lesbiana trans que dirigia uma associação de apoio, e Tomás, um jornalista que cobria direitos LGBTQ+. Precisamos de prova, disse Tomás, o laptop aberto. Eles descobriram ligações. Armando financiava o grupo com donativos de famílias conservadoras do interior. Miguel partilhou os ficheiros da polícia, arriscando a carreira. A amizade de João com Vasco aprofundou-se, tornando-se um pilar. Tu não estás sozinho, irmão. Nós somos a tua família escolhida. O conflito escalou quando Miguel foi suspenso temporariamente, acusado de conflito de interesses por um colega invejoso, aliado a Armando. Sozinho no seu apartamento em Moraria, Miguel afundou-se em whisky e dúvidas, questionando se o armário era mesmo uma prisão ou uma salvação. João bateu à porta à meia-noite, encharcado pela chuva. Não podes desistir agora, suplicou, puxando-o para um abraço. Eles passaram a noite a falar, as barreiras caindo como folhas de outono. Miguel confessou o abuso verbal do pai na juventude, palavras que ecoavam fraco, desonra. João partilhou a carta de despedida de Rui, que o culpara pela confusão. Na vulnerabilidade, o amor solidificou-se, não como fogo, mas como o Tejo, constante e profundo. A marcha do orgulho aproximava-se, e com ela, o clímax. Armando planeava um atentado, bombas caseiras nos caminhões de som, para transformar celebração em tragédia. Miguel, reintegrado graças a provas fornecidas por Tomás, infiltrou-se mais fundo, mas foi capturado numa emboscada no Terreiro do Paço. Amarrado num armazém escuro, enfrentou Armando: tu, um polícia. Um maricas a proteger aberrações. Lisboa cairá antes de aceitar-vos. Os punhos choveram, mas Miguel resistiu, pensando em João, nos seus olhos, no toque que o ancorava. João, alertado por uma mensagem encriptada de Miguel, mobilizou todos. Vasco e Sofia contactaram a imprensa. Tomás publicou uma denúncia anônima. Num ato de coragem, João dirigiu-se ao armazém sozinho, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa. Encontrou Miguel ensanguentado, mas vivo, e no confronto com Armando, as palavras saíram como veneno purgado: o ódio de vocês não nos define. Nós definimos o futuro. Uma luta caótica em Ansoed, com João libertando Miguel enquanto sirenes se aproximavam, a polícia leal, chamada por Sofia. O resgate foi heroico, Armando e o grupo foram presos, as provas irrefutáveis. Na esquadra, Miguel, com o rosto inchado mas os olhos brilhantes, virou-se para João: acabou. Podemos começar. A multidão na marcha, dias depois, era um mar de arco-íris sob o sol de junho. João e Miguel marcharam de mãos dadas pela primeira vez, o bairro alto vibrando com cânticos e bandeiras. Vasco gritou do alto de um caminhão de som: pelos nossos, para sempre. Sofia abraçou-os, lágrimas misturadas a riso. Mas o verdadeiro clímax veio em privado. Numa viagem ao Alentejo, João apresentou Miguel à mãe, não com palavras, mas com presença, o modo como se olhavam, como se completavam. Ela, com mãos calejadas de anos nos campos, apertou a mão de Miguel: bem-vindo, filho. O amor é como a azeitona, leva tempo, mas nutre. Lágrimas caíram, e as muralhas ruíram. Anos depois, casados numa cerimónia discreta no Cartacho, com Vasco como padrinho e Sofia a ler poemas de Sofia de Melo Brainer, eles olhavam para trás. O caminhão destruído fora o catalisador, o comentário leva o isqueiro. Em Lisboa, onde o fado canta de perda e redenção, o seu amor era a melodia que perdurava, profundo, resiliente, eterno.